nós, no mínimo, encontramos aqui, neste salmo que tem 16 versículos, nós encontramos aqui em 5 versículos chaves importantíssimas, chaves relevantes, se desejamos viver todo o potencial de cada palavra dessa que o salmista partilha conosco. Mas há 5 versículos aqui, para mim, eles são chaves. O primeiro e o segundo versículo nós já trabalhamos na quarta-feira e hoje no culto da manhã, que foram o versículo 1 e 2, quando o texto, o salmista vai declarar que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, este homem e esta mulher que habita no esconderijo do Altíssimo, este homem e esta mulher que descansa à sombra do Onipotente, nós afirmamos que esta pessoa é aquela pessoa que pela fé já entregou a sua vida a Jesus. E então, por ter entregado a sua vida a Jesus, esta pessoa habita, ela tem como uma bênção, um privilégio de poder habitar no esconderijo e descansar à sombra do Onipotente. Porém, esta pessoa não tem apenas privilégios, mas ela também tem deveres. E nós encontramos aqui, no mínimo, 4 deveres. O primeiro dever nós trabalhamos nessa manhã, está relacionado ao que esta pessoa que habita e descansa fala. Como é o seu dizer? Quais são suas palavras? E nós, nesta manhã, falamos sobre o diz ao Senhor, meu refúgio. Essa pessoa, então, ela fala que o Senhor é o seu refúgio. Essa pessoa também, em segundo lugar, que habita e descansa, as suas palavras declaram que o Senhor é o seu baluarte. Mas essa pessoa também tem uma terceira coisa que não falha, que não falta nos lábios dessa pessoa. Ela diz ao Senhor, Deus meu, em quem confio. Então essa pessoa que habita e que descansa em Deus, esta pessoa, as suas palavras contêm essas afirmações. Mas não apenas isso. Há algo também que esta pessoa, nós aprendemos aqui, faz. Qual é o dever de alguém? Como que é o fazer de alguém que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? O que essa pessoa faz? Como é o seu fazer? E no versículo 9, nós vemos aqui o salmista declarando: fizeste do Altíssimo a tua morada. Ele faz do Altíssimo a sua morada. Então, o que é que uma pessoa que habita e descansa faz? Em primeiro lugar, faz do Altíssimo, ou seja, daquele ser que é mais sublime, mais elevado. Altíssimo aqui é o mais importante, o maior, o mais alto. Ele faz do Altíssimo, desse ser maior, a sua morada. E morada aqui nesse versículo é a mesma palavra no original usada para a palavra baluarte. E a palavra baluarte significa fortaleza, impossível de ser tomada pela força. Esta pessoa que descansa e habita faz do Altíssimo a sua morada, o seu lugar. É uma decisão. A importância da decisão está aqui. Ele faz, fizeste do Altíssimo. Aqui nós percebemos a importância de decidirmos. E nós já tomamos essa decisão. Se você já tomou essa decisão, permaneça nela.
Abra sua Bíblia comigo, por favor. João capítulo 14. Faça de Deus a sua morada. Faça do Altíssimo a tua morada. Se você é alguém que habita e descansa, é nosso dever fazer dele a nossa morada, a nossa estadia, o nosso lugar de segurança. João 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Como é necessário, irmãos e irmãs, nesses dias, relembrarmos esses versículos, quando se faz necessário trazermos a memória do povo, e em especial do povo cristão, a começar da casa de Deus. Muitos corações turbados, e turba indica agitação, um forte movimento, um movimento incontrolado dentro das almas. E Jesus viu isso em seus discípulos, e ele falou com eles: não se turbe o vosso coração. O negócio está complicado, as notícias não são muito boas. A perseguição em cima de Jesus aqui nesse momento era esmagante. Jesus já sabia que havia um ciúme contra ele tremendo, havia uma perseguição, havia a morte, vinha para cima de Jesus e de seus discípulos com muita força. Havia de fato uma expectativa de morte, uma dificuldade ali de prisão, de ser preso. E Jesus está dizendo para os seus discípulos naquele tempo: não se turbe o vosso coração. Ele já sabia que ele seria tudo que ele iria passar. Ele, antes de chegar, aqui ele já está em Jerusalém, aqui ele já está nas suas últimas palavras, aqui ele já está no momento que ele vai sair daqui, já tinha ceiado com os discípulos no capítulo 13, ele vai sair daqui, ele vai ir para o Getsemane, ele já sabe que ele está nas últimas horas de vida, e ele nos deu um exemplo em momentos de tempestade, em momentos difíceis, dizendo aos seus discípulos, ele sabendo de tudo que poderia isso acontecer, e ele está dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, não nos governos, não nos cientistas, mas crede em Deus, não nas notícias de Facebook, não nas notícias da Globo, Bandeirantes, Record, CNN. Não é isso que ele mandou a gente crer e levar como a verdade absoluta. Não, Jesus está dizendo aos seus discípulos: crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Se a vida eterna fosse uma utopia, uma mentira, ali Jesus desmascaria tudo. E muitos de nós ainda temos incertezas, talvez porque a gente não acredite naquilo que ele já disse. Crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu tinha dito a vocês. Porque Jesus não quer seus discípulos caminhando debaixo de mentiras, debaixo de enganos, de ideologias, mas ele teria desmascarado tudo, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Aleluias! Quando tudo já estiver preparado, eu vou voltar. Se ele não voltou, é porque ainda não é a hora, porque ainda não está tudo preparado. Mas quando estiver tudo preparado, meu irmão, que você seja achado, que eu seja, que sejamos achados, descansando, aleluias, na sombra do Onipotente, aleluias. Sejamos achados dessa maneira, aleluias, habitando, aleluia.
aleluias, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A importância de decidir, de tomar uma decisão, de fazer do Altíssimo a nossa morada. Tomar uma decisão é muito importante, e o salmista no Salmo 91 está falando de algo que foi feito. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Davi estava dizendo aqui acerca de algo que há muito tempo ele havia feito em sua vida. Davi está dizendo aqui acerca de uma decisão que ele tinha tomado para a sua vida, mesmo antes, quando ele não era visto, não era conhecido, quando ele estava no anonimato. Abra comigo, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17. Davi tinha feito esta decisão, mesmo muito jovem ainda, de habitar, de descansar, de fazer do Altíssimo a sua morada. 1 Samuel 17, versículo 37. 1 Samuel 17, versículo 37. Davi está perante um governador, um rei, na verdade não um governador, um imperador, um rei chamado Saul. E Davi, diante desse homem, dá o seu testemunho, e ele diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi estava dizendo acerca de uma experiência de quando ele era pastor de rebanho mesmo, de animais. E ele estava dizendo como que ele foi ajudado pelo Senhor, como que o Senhor o livrou das garras do leão e das do urso. E para ele, Deus não mudou. O tempo passou, os anos passaram, os dias passaram, depois daquele grande livramento que ele teve. E para ele, Deus continuava o mesmo. Poderia livrá-lo das mãos de Golias, daquele gigante que desejava matar, que desejava tirar vidas, que desejava, por meio de notícias, de palavras, de informação, desestabilizar o povo de Deus, e conseguiu. Com palavras, com informações. Golias seria, nos dias de hoje, um grande midiático, um grande orador para desestabilizar a fé de pessoas, para destruturar pessoas, desconstruir pessoas. Mas diante de um homem, diante de uma pessoa que faz do Senhor, do Altíssimo, a sua morada, ele não teve sucesso. Aleluia. Ele não conseguiu tirar Davi daquele campo de batalha. Ele não conseguiu fazer que Davi recuasse, porque Davi fez do Senhor, fez do Altíssimo a sua morada. Qual é a tua decisão? Vamos reafirmar isso nessa noite? Você quer reafirmar isso? Que o Altíssimo é a tua morada. Ele é o nosso baluarte. Ele é o nosso verdadeiro lugar de segurança. Eu disse isso nessa manhã aos irmãos que aqui tiveram e aqueles que acompanharam pelo Facebook, que muitas vezes nós pensamos, os homens que não conhecem, os homens que ainda não fizeram do Altíssimo a sua morada, eles acham que uma casa terrena, uma casa de tijolos, pode ser um
protegidos. Ter um teto mas na verdade nós aprendemos e escolhemos crer que o lugar que o inimigo não toca, não entra, é a morada do Altíssimo. É no esconderijo do Altíssimo que estamos de fato verdadeiramente seguros. Ainda que haja um certo tipo de proteção, mas veja, você tem higienizado todas as bolsas que você traz da rua, você tem lembrado de tirar o seu sapato, você tem ido lá na parte de trás da sua casa, naquele que tem a parte de trás, você vem da rua e você vai lá e você entra nu para dentro de casa, né? E já bota lá dentro da máquina de lavar, né? Você tem conseguido lembrar de fazer essas coisas sempre? O único lugar de segurança é a morada do Altíssimo. Aleluia! 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 Nós precisamos tomar uma decisão. Não vou ficar em casa porque, amém, tudo bem, está obedecendo a orientações, glória a Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que o lugar mais seguro do planeta Terra é a presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Não são essas máscaras. Use elas, mas elas não nos protegem daquilo que está decidido de acontecer na vida de cada um de nós. O álcool gel, use ele, mas aquilo que está determinado, escrito no livro da vida, a nosso respeito, não vai ser máscara, não vai ser álcool gel, não vai ser medidor de temperatura que vai modificar aquilo que está escrito no livro a nosso respeito. Amém. Então o lugar mais seguro é fazer do Senhor a tua morada. Glória a Deus. É um dever de todo aquele que diz que habita e que descansa no Senhor. Não é uma opção, é um dever. É um sinal, são pegadas que nós precisamos deixar quando nós passarmos, e as marcas que precisam que nos levam até nós devem dizer isso. Essas pegadas é alguém que descansa, é alguém que está debaixo da proteção do Senhor, do Altíssimo, é alguém que quando ele diz, a fala dele diz: o Senhor é meu refúgio, Ele é meu baluarte, Ele é meu Deus em quem confio. O que Ele faz deve condizer com pessoas que verdadeiramente habitam e descansam. Mas há uma segunda e última coisa que eu quero compartilhar nesta noite. Que esta pessoa que habita e descansa, ela faz. A segunda coisa que essa pessoa faz está no versículo 15. Ele me invocará. Aleluia. Aleluia. Alguém que habita e descansa no Senhor é alguém que invoca o Senhor. Aleluia. Invocar significa chamar Deus pelo nome. Chamar pelo nome. Texto muito conhecido. Jeremias 33, por favor. Jeremias 33, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Aleluia. Veja o que Deus disse a Jeremias. Nós citamos esse texto e muitas vezes não compreendemos o que Jeremias estava passando quando Deus disse isso a ele. Quando Deus direcionou seu servo naquele momento difícil, foi o próprio Deus que direcionou a ele o que ele deveria de fazer. A situação para ele não está nada boa, ele está preso. A Babilônia entrou em Jerusalém, destruiu tudo, pouparam poucos homens e poucas mulheres. Poucas pessoas foram poupadas da destruição que veio sobre Jerusalém. E por que veio? Por que a Babilônia entrou em Jerusalém? Porque várias vezes Deus avisava eles. Até de madrugada Deus enviava profetas. Em sonhos Deus falava com eles. Em visões Deus falava com eles. À tarde Deus falava com eles. Pela manhã Deus falava com eles usando os profetas
ouvido. Foi tomado, o povo de Deus foi tomado, como se fosse ovelha realmente, um animal ali que não se protege corretamente, sem pastores, foram tomados por um exército maligno e maldoso, que era o exército da Babilônia. O texto diz assim, Jeremias 33, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Que situação difícil para um homem de Deus, para um profeta de Deus. E muitas vezes a gente está achando que estamos totalmente isentos se estivermos debaixo da proteção, se estivermos habitando e descansando. Quando Israel esteve assim, como o Salmo 91 ensina, todas as vezes que Israel esteve habitando e descansando, o Senhor pelejou por eles. Aleluia. Mas todas as vezes que Israel fez da morada do Altíssimo um lugar de passeio, de férias, um lugar que apenas passava e não permanecia, todas as vezes que Israel vivia sua vida assim, Israel sofreu. Todas as vezes que Israel se abriu muito para as questões desse mundo, para a pluralidade, se tornou muito plural, muito ecumênico, né? Foi aceitando muitas coisas do culto, do tempo. Não tem nada a ver, Deus é assim, né? Vamos agregar, né? Quem sabe a gente não muda essa gente. Todas as vezes que Israel agiu assim, não se faz isso sem abrir mão de valores e princípios. Não tem como agradar a esse mundo sem abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Não tem como, meus irmãos e irmãs. Não tem como a gente querer mudar, alcançar algumas questões na vida e ter sucesso sem quebrar princípios. Tem coisas que a gente precisa ser muito sério. Não tem negócio. É assim, você quer, vamos servir a Deus. Você não quer, estou orando por você, para que isso seja mudado. Mas não tem como compreender isso. Não tem como a gente aceitar isso. Tem coisas que não tem como. Não tem como a gente compreender e entender. E não tem como compreender sem quebrar princípios, sem quebrar valores, sem desconstruir as coisas. Então, nesse tempo, Deus protegeu a vida do profeta, porque Jeremias foi um homem que ele habitou. Mesmo em tempos assim, ele foi usado por Deus tremendamente. Ele habitou no esconderijo do Altíssimo, em dias difíceis de sua nação e para a sua nação. E mesmo assim, foi preso no pátio da guarda. Assim diz o Senhor, que faz estas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Veja, ele está preso, situação difícil para a sua nação e para ele, mas ainda o Senhor o livrou da morte. E mesmo assim, ele está dizendo o quê? O que ele está falando? Ele está falando o quê? Assim diz o Senhor. Este é o dizer de quem habita e descansa no Senhor. Assim diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Irmãos, o exemplo, isso aqui é um referencial. Como que eu vou lidar? Hoje a gente não está habitando, hoje a gente não está adorando. Eu estou desanimado, eu estou fraco na igreja, eu estou fraco com Deus, eu não estou bem. Isso é um diagnóstico, é um sintoma de que você já não está habitando mais e nem descansando nele. Estou fraco, estou sem forças, eu preciso te dizer isso. Passe mais tempo. Aleluia. Nos
esconderijos do Altíssimo. Passa mais tempo nesse lugar. Isso é sintoma evidente e claro de que está faltando passar mais tempo nesses lugares. Confiar mais no Senhor e o Deus que nos ama. E que ainda a porta está aberta. E o caminho é Jesus. O caminho é o mesmo, não mudou. É por meio dele que a gente chega a Deus. Então você invoca o nome dele. Porque foi isso que Deus disse para Jeremias: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca o Senhor e te responderei. Davi no Salmo 91 está dizendo que esse homem e essa mulher que habita e que descansa é alguém que invoca o Senhor. E Jeremias está dizendo o que aqui? Que o Senhor está dizendo para o profeta, quando ele está passando por essa dificuldade, que ele não sabe, porque ele não confia no homem, ele confia em Deus. E ele não sabe até quando eles vão mantê-lo ali somente preso, e não vão decapitá-lo, cortá-lo ao meio, matá-lo. Ele não sabe até quando. Ele não sabe até quando isso vai acontecer. Ele vai permanecer em vida. E agora o Senhor está dizendo para ele o quê? Invoca-me. E eu vou te responder. Glória a Deus. Então, o que faz? Qual é o dever? O que faz? Ele faz do Altíssimo a sua morada e ele invoca ao Senhor. Último texto para orarmos. E eu quero orar pela tua vida. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2. Temos Daniel, Oséias e depois Joel. Joel, capítulo 2, versículo 32. Joel, capítulo 2, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim em Joel 2, 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Só o que for salvo vai estar. Só o que passar pelo crivo da salvação. Como o Senhor prometeu. E se não fosse assim, ele vos teria dito. Se as palavras de Joel fossem mentirosas, o Senhor Jesus teria dito. Mas não foi isso. Jesus reafirmou a necessidade de uma decisão, a necessidade da salvação. Como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Para quem Joel está dizendo isso? Para quem o profeta está liberando essa palavra? Joel capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: palavras do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ele está dizendo, aqui está a resposta para os velhos e para todos os habitantes da terra, para todo mundo. Joel está dizendo, invoca o nome do Senhor. Para todo mundo, para aqueles que ainda não colocaram a sua vida na mão do Senhor, não voltaram para Jesus, ou não confessaram Jesus, Deus está usando o profeta Joel mundialmente, para trazer uma mensagem mundial, uma mensagem que fala aos de Jerusalém, aos judeus, aos hebreus, mas uma mensagem que fala também a todas as nações. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E salvação aqui não é algo apenas que está sendo dito para após a morte. Não é
apenas no fim também, mas é salvação do poder dos gafanhotos, é salvação do poder dos gafanhotos migradores, portadores, é salvação para, porque essa aqui é uma palavra profética que estava falando dos babilônicos, mas que também alcançam aos tempos de Jesus, falando dos romanos. É uma palavra de salvação em todos os momentos da vida, ainda que para a nação seja difícil, mas para aqueles que habitam e descansam, o Senhor pode salvar, o Senhor pode livrar, o Senhor pode esconder, e o Senhor pode esconder as pessoas mandando prender, mandando isolar, tirando do trabalho, colocando dentro de casa por determinados momentos. Deus tem os seus métodos para fazer, trazendo para dentro da casa dele. Deus tem os seus métodos para fazer. Então aquele que habita, para concluir, no esconderijo do Altíssimo, e aquele que descansa à sombra do Onipotente, é alguém que diz que Deus é o seu refúgio, o seu baluarte, o seu Deus em quem confia. Mas também é alguém que não fica só no campo das palavras, das afirmações positivas, mas é alguém também que faz. E faz o quê? Faz do Altíssimo a sua morada e invoca o nome do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu vou pedir para aumentar, vou pedir para a Débora aumentar lá atrás. Lembra, Débora, onde aumenta? Vai lá para mim. Se eu não lembrar, a Jéssica te dá um apoio. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode aumentar. Não, foi no errado. É no branquinho. No segundo. Isso. Pode aumentar um pouco mais. Aleluia. Aleluia. O Deus que faz o cego ver está nesse lugar. O Deus que faz o surdo ouvir está nesse lugar. E nesta noite nós precisamos aproveitar esse tempo para reafirmarmos que o Altíssimo é a nossa morada. Aleluia. Para fazermos dele a nossa morada. Aleluia. Muitas pessoas citam o Salmo 91. Muitas pessoas falam do Salmo 91. Mas talvez muitas pessoas ainda não entenderam essas chaves que são importantíssimas para vivermos todo o potencial das promessas que estão contidas no Salmo 91. E nós ainda nem falamos delas, mas vamos falar em breve. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor essa noite. Invoque o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando pela internet, vocês que estão aqui no templo da Igreja Metodista, em Vargem Grande, invoque o nome do Senhor. Aleluia. Faça isso nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Levante sua voz. Erga sua voz nesse momento. Porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Deus decidiu chamar-se de Jesus na terra. Deus decidiu. Ele enviou o anjo. E o anjo falou a José que o nome dele seria Jesus. Ele seria conhecido por esse nome. Qual o nome do nosso Deus? Ele se chama Jesus. E todo aquele que invocar
que Ele está preparando para você a tua morada. Aleluia. Faça de Jesus, faça do Altíssimo a tua morada todos os dias. E aí então você vai poder declarar como Davi, porque Ele habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. Aleluia. 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 Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é alguém que pela fé aceitou Jesus. Eu não sei se nessa noite há alguém aqui que esteja desviado da presença do Senhor, que está desviado, mas nessa noite deseja retornar para a morada do Altíssimo. Deseja, pela fé, tomar essa decisão de retornar, de fazer do Senhor a tua morada. Que você apenas levante a sua mão onde você está. E eu quero orar pela tua vida. Se você nessa noite está entendendo isso e deseja tomar essa decisão, se você nessa noite quer fazer do Senhor a tua morada, que você levante a sua mão e eu quero orar pela tua vida. Na internet, se houver alguém, no Facebook, se houver alguém, você vai digitar aí que deseja nessa noite voltar para Jesus, que deseja nessa noite iniciar essa caminhada. Aleluia. Não há como habitar no esconderijo do Altíssimo sem decidir-se por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se nessa noite você quer fazer isso, pastor, olha, eu não quero ser apenas um passageiro no esconderijo do Altíssimo, mas eu quero habitar nesse lugar. Então apenas levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que deseja fazer isso? Amém? Glória a Deus. Você deseja fazer? Glória a Deus. A Juliana deseja fazer isso, Juliana? Glória a Deus. Amém. Então eu vou te convidar agora para você fazer os passos só até aqui à frente.
Glória a Deus.